Mais um curta vídeo entrando no ar, o programa que leva até você as ideias, os projetos e as realizações do nosso audiovisual. E lembrando que as nossas gravações acontecem em espaços onde a arte e o talento de outros artistas visuais são um destaque. E hoje estamos mais uma vez aqui, no belíssimo ateliê da designer Ana Paula Castro, em Vitória, uma das grandes designers do país. Ana se dedica a uma exclusiva linha de elementos vazados, trabalhada em cimento bruto e em madeira. Sua trajetória é uma constante evolução e reinvento da sua própria arte, que atua em vários campos: design gráfico, criação de estampas para a moda, parceria com indústrias de cerâmica, desenha linhas de esculturas e objetos de design com tiragem limitada. Além desse mundo de belas linhas e formas, olha só o que a gente vai ter no programa hoje. Vamos conhecer o trabalho do diretor, roteirista e montador Rodrigo de Oliveira, um mestre do cinema aqui do estado, com muitos curtas e longas premiados. O papo vai ser uma verdadeira aula de cinema. A expressão que a câmera vai te dar, a câmera aproxima de uma maneira obscena no close, né? Então você tem que estar habitado por dentro. Eu vou cantar. Na verdade, nós todas vamos cantar. E juntas vamos entrar o ano cantando! Eu disse cantando, Ilcinho. É um prazer te receber aqui. Seja muito bem-vindo. Gente, eu tenho que começar esse programa falando que um dos motivos de eu estar aqui hoje como entrevistadora foi uma entrevista que você fez comigo há o quê, Rodrigo? Uns 2 anos atrás, para o Festival de Tiradentes, e foi uma entrevista que foi tão cuidada e tão interessada que eu falei, um dia eu quero entrevistar alguém assim. Então, te agradeço muito. Você se forma em comunicação, começa trabalhando como crítico de cinema. E tem muitos grandes cineastas que começaram a carreira como críticos também. Você acha que é bom começar a dirigir seus filmes depois que você já se debruçou tanto com os filmes dos outros, assim? Assim, a crítica ela é uma maneira de conformar mesmo o teu pensamento e a tua relação com o cinema de maneira muito estudada e muito pragmática. E o que eu acho que a crítica faz, por exemplo, para um cineasta, que talvez seja diferente para alguém que só começa a fazer seus próprios filmes, é que eu, como crítico, tinha diante de mim um tanto de filme, um tanto de possibilidades do que o cinema era, e eu estava disponível para amar todas elas. Eu comecei a escrever sobre os filmes do Andrea Tonati, que é um cineasta que eu amo, mas eu também escrevia sobre Harry Potter, eu também escrevia sobre o cinema de ação, eu também escrevia sobre videoarte. A gama inteira do que o cinema pode ser, eu aprendi a amar através da crítica, e isso de alguma forma também se reflete na maneira como eu olho para os filmes que eu quero fazer, né? Pensar sobre o filme dos outros me ajudou muito a entender o que eu achava que o cinema podia e devia ser, mas também me ajudou a rejeitar aquilo que eu achava que o cinema não devia fazer, que o cinema não podia, maneiras como o cinema não devia abordar certas pessoas, certos objetos, certos espaços, chegar à realização. E eu, no momento em que comecei a escrever crítica, não tinha a menor pretensão de virar um cineasta, assim, sabe? Porque era o meu barato e, sobretudo, especificamente no cinema brasileiro daquele momento, isso é o comecinho dos anos 2000, então a gente estava saindo da retomada e os cineastas, os grandes cineastas contemporâneos que a gente ama hoje no Brasil, estavam fazendo seus primeiros filmes e tinha a possibilidade de que o cinema brasileiro poderia ser outras coisas que não só aquele cinema de grande orçamento feito a partir de grandes empresas, mas começaram a aparecer os independentes. Estar no ambiente da crítica naquele momento era também sentir que eu fazia um pouco parte do cinema brasileiro que estava acontecendo, né? A crítica não como algo separado do cinema. Ela sempre me dizia que sabia que tinham pessoas que nasciam para morrer. Perguntava se era possível que eu fosse um desses. Eu nunca soube. Eu sempre tive uma única vocação: ser um bom sujeito. E não dei certo. Eu sou um bom sujeito que não deu certo.
Você não entende. Entende? Rodrigo, em 2011 você dirige o primeiro longa, uma co-direção com o Vitor Grazi, que é o Horas Vulgares. Você tem uma coisa de repetir parcerias. Lucas Barbie fotografou grande parte dos seus filmes. Queria te ouvir um pouco sobre como é que você vê essa importância de ter esses parceiros longevos durante a carreira. O que eu mais fiz nesses mais de 15 anos de carreira foi escrever roteiro. É o lugar onde a gente gasta mais tempo, né? É alimentando o projeto, escrevendo o projeto para tentar eventualmente conseguir realizar. E as filmagens, elas duram 20 dias, 30 dias. Então a maior parte do meu tempo eu passo trabalhando sozinho. E o Horas Vulgares foi muito exemplar nisso, porque era um momento em que eu ainda estava morando no Rio de Janeiro, terminando a graduação de cinema lá, enquanto o Vitor, que era o meu parceiro, estava escrevendo comigo daqui de Vitória. E no momento em que a gente se encontra, é isso, o primeiro filme, a gente não tinha, eu não tinha feito nada, o Vitor tinha dirigido um documentário antes, um doc-TV, mas eu mesmo não tinha nunca estado num set como diretor. E no momento em que eu descubro, né, que o cinema pode ser essa coisa que não é solitária, que tem momentos que a gente trabalha sozinho para chegar a esse momento em que é tudo muito coletivo, essa foi a coisa que mais me encantou. E no momento que isso acontece, eu percebo que para além de equipes, eu gosto mesmo da ideia de trabalhar com pequenas comunidades, assim, né? E aí, assim, o Lucas Barbie, que é o fotógrafo da maioria dos meus filmes, ele era meu colega de graduação na UF em Niterói. A gente era da mesma sala, a Manuela Curtis, que fazia arte nos primeiros filmes também, na mesma sala. O Vitor é meu amigo de antes ainda, do jornalismo aqui na UFES. Ter essas pessoas ali do lado e entender que tem coisas sobre as ideias que eu tenho, sobre os personagens que eu escrevo, sobre as imagens que eu mesmo conjuro ali sozinho, que quando eu coloco para essas pessoas se revelam novas, né? Isso é muito valioso. E aí a ideia, a vontade de que isso continue é muito natural, assim. Isso com a equipe, com atores. Tem vários atores com que eu trabalhei várias vezes também, assim. É muito gostoso para mim, por exemplo, escrever com atores na cabeça. Eu tenho, uma vez que uma voz de algum ator fica na minha cabeça, é muito difícil que aquele personagem não seja dele, não tenha aquele corpo, aquela voz. E é muito gostoso isso, assim, né? De opor a essa solidão radical do roteirista para essa coletividade, figura comunitária absoluta que é um set de filmagem onde o trabalho de todo mundo é igualmente importante. Qual é o problema do tio, mãe? Por que ele é daquele jeito? Que jeito? Esse jeito que parece que ele não tá aqui, que ele voltou e não tá aqui. Ah, Muriel, teu tio tem os segredos dele também. A verdade é que a gente foi criado para se amar muito e não perguntar nada. Falar é deixar o outro preocupado com os nossos problemas, as nossas paranoias. E a gente não gosta disso. Coisa da tua avó. Você é um diretor confessadamente apaixonado por ator, né? Você está falando deles aí. Você tem algum método que se repete nesses trabalhos? Um caminho que você segue? Ou com cada ator é uma história, com cada atriz é uma história? Com cada ator é uma história, mas eu acho assim que a coisa que eu mais gosto de fazer. Eu trabalho, é isso, assim, esse tempo todo que eu trabalho escrevendo e tentando levantar dinheiro para fazer esses filmes, é para poder ter ali o período de ensaio, o período de gravação dirigindo ator, que é a coisa que eu mais gosto de fazer. E acho que uma coisa que é minha e que me serve muito na relação com atores é que eu sempre fui muito sensível para entender quem as pessoas eram e a maneira como elas se mostravam, porque apesar de estar agora muito falador, na vida eu sou muito mais um escutador do que um falador. E assim, escutar as pessoas e entendê-las a partir do que elas falam, da maneira como elas se apresentam, é a coisa que mais me fascina, assim. A maioria dos meus filmes surgem disso, assim, né? De observações que eu faço da vida das pessoas que estão em volta. E aí o ator é particularmente fascinante nesse lugar, assim, que é essa capacidade de conter essas multidões sem que haja nenhum prejuízo da natureza íntima dele. Então, assim, os atores têm coisas que eu admiro, que eu invejo mesmo, assim, sabe? É tão difícil para mim lidar com quem eu sou por mim mesmo. Imagina comportar dentro de mim todos esses outros. E aí, quando você tá diante de um ator, especialmente num set de filmagem, assim, que é uma dinâmica muito íntima, né? É um ator que tá a
2 metros de você, e nesses 2 metros, entre você e o ator, tem uma câmera, e aí ver um ator funcionar nesse lugar foi desde sempre muito apaixonante, assim. E aí eu me tornei, eu me tornei um grande fã de atores por causa disso. Ainda são pessoas que eu não consigo entender, eu tenho uma certa mania de dominadora e controladora, de querer entender tudo e desvendar tudo e saber sobre tudo. O ator ainda é um bicho que eu não domino, que eu não entendo. E aí, quanto mais eu não entendo, mais me fascina a possibilidade de trabalhar com eles. O que vai acontecer? Você não leu as últimas cartas do Adrian? Já são 3.000 como a gente, Rose. Se nem na porra da França eles conseguiram descobrir o que tá acontecendo, você acha que vai acontecer o quê aqui? Hein, meu amor? Você acha que uma enfermeira vai te dar um beijo na testa antes de dormir? Não. Você acha que a mãe dele vai dar um abraço quando for te visitar no hospital? Você acha? Em 2021, vocês estrearam Os Primeiros Soldados, que eu acho que foi um marco, né, na sua trajetória, porque foi um filme maior em todos os sentidos, né, Rodrigo? Assim, de produção, de grandes nomes, Johnny Massaro, Renata Carvalho. E vocês estreiam internacionalmente, e o filme faz uma carreira internacional muito grande, muito interessante. E um filme que fala justamente do HIV, na comunidade gay nos anos 80, aqui no Espírito Santo, enfim, uma temática também que é muito universal. Como foi rodar com esse filme pelo mundo? A seta das nossas vontades, ela sempre apontou para falar com mais gente. Eu acho que a cada filme a gente estava se construindo e se entendendo como pessoas que estavam ali querendo fazer os próprios filmes, explorar a nossa estética e tudo, mas chegar em algum momento em que houvesse essa conjunção entre o que a gente queria falar e o tanto de pessoas que queriam ouvir e ver o que a gente estava querendo falar. E o Primeiro Soldados foi muito isso, assim, né? Foi um desejo muito consciente e que estava presente já desde o roteiro, desde da maneira como a gente escolhe o elenco, da maneira como a gente filma. E aí, de repente, colocar esse filme no mundo, literalmente no mundo, num momento que a gente ainda estava saindo da pandemia, né? Assim, os Primeiros Soldados teve festivais em que a gente precisou cancelar a presença porque fechava de novo por causa da pandemia e abria. Mas, de alguma forma, estava tendo esse movimento de vamos voltar a viver comunitariamente. E é um filme justamente sobre a ideia de uma comunidade que se forma. Tem algo de muito especial e muito maluco de pensar que a gente fez um filme aqui em Vitória, que a maior parte das locações estão no entorno da escadaria Maria Ortiz. E, de repente, numa sessão de 2 da tarde, na Índia, tem 700 pessoas, 700 indianos assistindo. Isso é uma coisa que o filme me ensinou, assim. Depois disso a gente viajou muito, assim, no mundo inteiro. E em cada lugar tinha isso, assim, tinha essa sensação de esse é um Brasil que a gente não está acostumado a ver. A maioria das pessoas talvez nem tivesse visto um filme brasileiro ainda. E o Espírito Santo é um espaço que é muito pouco explorado, né, por pessoas que não somos nós mesmos que moramos aqui. Então também tem uma espécie de orgulho de ser aquele que vai apresentar um espaço e uma gente, uma cara diferente no mundo. Né? Em qualquer lugar que o filme chegava, ele era recebido de uma maneira muito íntima, porque isso, assim, né? A história do HIV e da AIDS ainda é uma história muito secreta, aparentemente ser muito publicizada, ela, muito pelo contrário, assim, os estigmas ainda existem de maneira muito radical. Deu pra gente muito a certeza de que a gente estava no caminho certo, sabe? Sim. A gente consegue sim fazer filmes aqui em Vitória que tenham esse apuro estético, esse nível de pesquisa, esse nível de excelência, mas que eles também têm essa outra coisa, que é quase imaterial, de conseguir conversar com pessoas num lugar muito profundo, muito íntimo, que consegue ultrapassar a fronteira aqui do nosso estado. Acendia a luz do cinema, o operador cortava aquele pedaço, emendava e a sessão prosseguia. Aquele pedaço ia para o lixo.
E esse lixo é que era jogado no quintal do Cinema Avenida. Do quintal do Cinema Avenida ia para nossas mãos. Tinha coleção de cenas, era maravilhoso. Eu me lembro de uns fotogramas do Gordo e o Magro, que eram queridíssimos. Eram preciosos aqueles fotogramas. Rodrigo, nessa vasta filmografia sua, tem muitos documentários também. Tem documentários que você fez de artistas muito importantes, né? Você fez o documentário com Paulo José, você fez o documentário com o Lô Borges. Agora você está num trabalho de um filme de ficção sobre o Glauber Rocha. Minha pergunta é um pouco nesse sentido. Como que é fazer uma história de gente que existiu e gente tão importante para a cultura brasileira? Como é que é esse trabalho de pesquisa de um documentário? Estudar um outro artista é algo que eu também sempre fiz, desde sempre. E eu acho que um pouco também da minha história na crítica de cinema me levou um pouco para isso. Assim. Eu me interesso muito por processos artísticos e criativos, desde sempre. Olhar para artistas que eu amo e que amava assim, profundamente no momento em que esses dois filmes foram feitos, muito por causa da minha relação com a Vânia Catani, que é a produtora desses filmes, do Todos os Paulos do Mundo, e do Lô Borges, Toda Essa Água. Ter a chance de conviver com essas pessoas era também entender que processos artísticos e processos criativos existem porque essas pessoas, esses artistas, são e vivem intimamente de uma maneira muito particular, assim. E aí, de repente, ver esses artistas que já são super estabelecidos. O Paulo José, naquela altura, assim, já estava com quase 80 anos, o Lô estava fazendo 70 anos, todos muito bem-sucedidos e muito assentados no sucesso e no reconhecimento. E ainda assim, se dispondo a viver criativamente a vida, era muito gostoso, assim, poder estar perto. Eu tive esse prazer, essa sorte de conviver com o Paulo José. O Paulo José, naquela altura, por causa do Parkinson, já estava com muita dificuldade de falar, de se expressar pelo verbo. Ele tinha alguma certa dificuldade de locomoção, mas a gente sentava, por exemplo, mostrava um corte do filme para ele, e ele, assim, com articulação absoluta, falar pra gente por meia hora: eu acho que o filme tá assim, tá assim, tá assim. Era um filme sobre ele. E ainda assim ele olhava para o filme com o olhar de quem praticamente inventou como é dirigir novela da Globo, a novela contemporânea da Globo, que dirigiu teatro a vida inteira, além de ser um ator, assim, né? Ver o quanto que esses artistas, mesmo nessa velhice, experimentam a vida de maneira criativa, do mesmo jeito que eles experimentam o trabalho, era muito inspirador. Assim. Minha relação com atores, por exemplo, mudou radicalmente depois de conversar com o Paulo José, de conviver com o Paulo José. Eu vi o Lô Borges, um dos maiores compositores da história da música brasileira, passar uma hora sentado no banquinho duro da cozinha dele, tentando descobrir a passagem de uma canção que ele estava compondo, assim, com o mesmo ímpeto e o mesmo vigor e a mesma necessidade de descoberta que ele tinha quando ele escreveu o Girassol, quando ele tinha 20 anos de idade, 19 anos de idade. Até hoje, esses grandes artistas precisam se colocar diante do desconhecido, e aí não tem como não se contagiar. Gente, meu sonho profissional, tem hora que... Teve um dia que eu estava comentando com a minha namorada que meu sonho era ficar conhecido em toda Minas Gerais e poder ficar viajando de ônibus, assim, durante assim, uns 3 anos, andando de ônibus por Minas Gerais. E de vez em quando tocar, assim, no Rio, São Paulo, Nova York e outros lugares também. Eu acho legal tocar no mundo todo, etc. Mas realmente eu tenho uma coisa meio vontade de ser conhecido em Minas Gerais. Rodrigo, você tem alguns temas que se repetem na sua filmografia, né? Abandono, idas e vindas, a solidão. Como que você vê essa repetição desses temas, mas com outras caras, já que você é um cineasta totalmente diferente hoje em dia? É engraçado o quanto que a gente precisa ter convicções absolutas para então testá-las na vida e perceber que elas não eram nem absolutas, nem eram convicções, e você passa para novas, né? Que eu acho que é uma coisa que a gente, por exemplo, que faz cinema, que é uma arte muito cara, e que demanda muita gente, demanda muito esforço, demanda anos de vida, né? Você trabalha para ter certeza absoluta de que aquele filme é esse filme que eu quero fazer, essa cena eu vou filmar desse jeito, esse ator vai falar desse tom e tal. E aí você faz aquilo e fala: tá, e agora? O que acontece agora? Eu aprendo muito com os meus próprios filmes, assim, nesse lugar de não
não fazer com que os filmes sejam retratos absolutos do que eu acho da vida, mas que eles sejam pequenas fotografias de um álbum que é o da minha própria vida, da minha relação com o mundo, sabe? Então, os filmes, eles não são capazes de comportar tudo o que eu acho que o amor é. Porque eu mesmo, como pessoa, ainda não experimentei tudo que o amor é. Mas quando eu olho para os filmes, eu falo, esse é um retrato muito fiel ao que eu, por exemplo, no Horas Vulgares, com 25 anos, achava que era amizade. E, ao mesmo tempo, né, envelhecer é um pouco se perceber cada vez menos seguro das coisas. Cada vez mais entender o quão prazerosa é a dúvida, o quão prazeroso pode ser ainda o não saber. Existem muito mais pergunta do que resposta, né? Muito mais pergunta do que resposta. O mundo está mudando à nossa volta o tempo inteiro e a gente precisa, como artista, saber reagir a esse mundo, saber conversar com ele e, eventualmente, até saber propor alternativas para o mundo, caso, como eu acho que está acontecendo com todo mundo agora, caso ele nos pareça que não está indo do jeito que a gente gostaria. E aí, assim, está disponível para essa novidade, né? Eu acho que é a minha maior busca e obsessão, sabe? Eu era um jovem cineasta muito cheio de certezas e eu estou agora um cineasta chegando na meia-idade com muito mais dúvidas. E isso é tão melhor do que eu achava que era. Eu achava que ia ser terrível ter dúvida com 40 anos. É muito bom. É isso que a gente fazia. Naquela época, ficar, até que fosse impossível. Era tudo muito sujo, muito pobre. Mas não era esse o problema. Ele gostava. No começo, gostava. Até que não gostava mais. E agora está chegando um projeto novo, né? Beleza do Mundo, que vocês aprovaram recentemente. Quando que vocês estão pensando em filmar? Como é que está o encaminhamento do projeto? É isso, a gente vai filmar de novo no Espírito Santo, nosso primeiro filme de ficção desde o Primeiro Soldado, se chama A Beleza do Mundo. Eu tenho feito esses filmes fora do Espírito Santo, né, mas nunca deixei de me conectar com o que acontece aqui, e sobretudo porque a minha família inteira mora aqui, né? O Espírito Santo tem a ver muito com o que é a família para mim. E A Beleza do Mundo é um filme sobre a família, né? Sobre essa ideia de família, que também é algo que, olhando para os filmes todos que eu fiz, assim, é impressionante como... se repete, né? Como a ideia da família se repete, assim. A Beleza do Mundo é um filme que eu escrevi muito jovem, a primeira versão, e tive muita certeza, assim que eu escrevi, falei, essa eu acho que é a melhor história que eu já escrevi, e naquela altura, eu acho que eu tinha 28 anos, eu amo essa história e não estou pronto para fazê-la agora. Eu espero que o Rodrigo do futuro consiga fazer jus ao que esse Rodrigo jovem conseguiu escrever. No papel. Eu acho que agora eu cheguei nesse lugar. Meninos. Eles tentam nos matar desde que o mundo é isso que eles fazem. E o que a gente faz é sobreviver sendo linda. E tá tudo certo. Rodrigo, e diante de tudo isso que a gente conversou, sobre todos esses filmes, filme e vida, né? Tudo tão junto. O que é cinema para você? Eu ainda acredito que o cinema é uma arma de transformação da vida. Eu já não acho que o cinema é capaz de fazer revoluções, mas não quer dizer que eu não acredite nelas. Eu acho que tem certas coisas que a gente só consegue enxergar melhor quando a gente refaz com essa arte tão traiçoeira que as coisas parecem que são a vida, mas elas não são exatamente a vida, elas são uma versão um pouquinho melhorada da vida, um pouquinho mais controlada, um pouquinho mais organizada. E eu ainda acredito muito nessa possibilidade do cinema ser um instrumento de intervenção na realidade. Ele certamente tem sido na minha. Eu não acho que o cinema vai conseguir fazer com que o Brasil se torne um lugar melhor, mas eu tenho muita confiança de que ele torna brasileiros melhores. E aí o nosso trabalho é fazer com que mais brasileiros cada vez mais assistam esses filmes. Porque eu acho que uma vez diante desses filmes pobres e potentes que a gente consegue fazer no Brasil, eu acho muito inevitável que alguma conexão aconteça. É isso, assim, eu ainda acho que o cinema é a melhor maneira da gente contar a história do nosso país e das pessoas que vivem nele, mesmo que a nossa tarefa e
labuta seja para que cada vez mais pessoas estejam diante desse cinema. Ai, querido, me inspira muito. Muito obrigada pela sua presença hoje, viu? Obrigada. Volte sempre. Voltarei. Estão abertas as inscrições para a 6ª edição do Crias Lab, projeto de formação audiovisual voltado para jovens de comunidades periféricas. Ao todo, são 50 vagas, divididas entre 2 laboratórios imersivos, o Lab Doc, de documentário, e o Lab Clip, voltado para videoclipes musicais. Os cursos acontecem de 20 de outubro a 2 de novembro no Fonte Hub, em Vitória. E cada participante selecionado vai receber bolsa auxílio de R$ 600. No LabDoc, os alunos aprendem sobre roteiro, direção e produção, vivenciando todas as etapas da criação de um documentário, da pré à pós-produção. Já o Lab Clip segue a estrutura parecida, mas com foco na estética visual e no módulo de direção de arte. A música escolhida para o projeto é da artista Malu, que vai ganhar um videoclipe produzido pelos participantes. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até amanhã às 6 da tarde. Para se inscrever, basta procurar o formulário disponível nas redes sociais do Crias Lab. E o programa de hoje fica por aqui, mas semana que vem tem muito mais. Eu aguardo vocês. E lembrando, amanhã a gente tem um encontro marcado no TV Cinema. Até lá! Eu não estou aqui para falar sobre a cidade, eu estou aqui para falar sobre o amor. Eu espero que vocês honrem esta minha paixão, a qual eu dediquei toda a minha vida, todos estes anos. Deixe-me ser claro. Eu obscuro. Guardem suas perguntas. Confiem no mistério.